amigos. Queridos, por gentileza, se aceite aí. Estou um pouco mais tranquilo, pastor Marcelo, porque vejo que a igreja aqui é mais ou menos no ritmo da igreja quadrangular, né? Bênção de Deus. Então eu estou um pouco mais tranquilo, porque não é fácil pregar a palavra de Deus, irmãos. Principalmente para um povo tão bonito, tão inteligente como esses que eu estou vendo aqui. Eu convido você a abrir a tua Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no livro de Juízes, capítulo de número 7. Por gentileza, vamos falar de algo que é de extrema importância para a vida e na vida. Amém? No capítulo de número 7 também fala, queridos, de um grande homem chamado Gideão, para fazer uma grande obra a pedido de Deus, amando de Deus. A palavra de Deus aqui no livro de Juízes nos conta a história deste homem que, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, segundo o agir de Deus, foi levantado para uma grande obra. Mas primeiramente, irmãos, era necessário Deus fazer algumas escolhas ali. Foi necessário, irmãos, Deus trabalhar antes de levá-los para a guerra, antes de levá-los para a batalha. E qual foi esse trabalhar de Deus? Em aproximadamente, irmãos, 32 mil homens, 32 mil soldados, Deus precisou fazer uns cortes ali. O Espírito Santo de Deus pede para ele dizer aqui que nem todos aqueles que saem, pastor, nem todos aqueles que saem foi o diabo que tirou. Nem todos aqueles que saem, eu não sei porquê, Deus sabe, o pastor sabe, mas nem todos aqueles que saem foi o diabo, é o diabo, pastor. Nem todos aqueles que saem, é porque o diabo fez isso, fez aquilo, não. E muitas das vezes tem o trabalhar de Deus, pastor. E muitas vezes tem o agir de Deus. Nós que somos pastores, amamos as almas. Quando acontecem algumas coisinhas dentro da igreja, nós ficamos preocupados. Oh meu Deus, o que vai acontecer? Ele saiu, ela saiu, a obra é de Deus. A obra não é de homem. Deus não depende de mim como pregador para estar fazendo a obra dele. Como eu não quero. Deus levanta 10, 20, 30, 100, muito melhor do que eu. A obra de Deus. Tem liberdade para pregar aqui, né, pastor? Segundo o Espírito Santo. E vou intercedendo aí, irmão, se sair alguma carnalidade aqui, repreendo em nome de Jesus. Vamos orando aí. E foi preciso, foi necessário Deus cortar ali algumas pessoas, ou a maioria daqueles soldados que estavam ali. Mas pastor, eu conheço a Bíblia. Deus não precisou, eles não precisaram ir para a guerra, ir para a batalha. Eles não precisaram, pastor, porque foi tão somente Gideão, e Deus colocou os adversários deles nas mãos de quem guerreou. Quem batalhou foi Deus, não foi ele, pastor. Sabe o que Deus precisa, queridos? Grupo de oração desta igreja, grupo de jovens desta igreja, todos os grupos que fazem parte desse ministério. Sabe a única coisa que Deus precisa, requer de nós? Obediência à palavra. Obediência à palavra. De nada adianta eu chegar aqui, queridos, dentro do meu terninho, barbinha feita, cabelinho de lado, cortadinho de lado, onde passa aqui a estradinha do rabo, como nós brincamos lá no Paraná,
pregando aqui para vocês, se não tenho compromisso com a palavra de Deus. É necessário ter compromisso com a palavra de Deus. Quer agradar a Deus, se comprometa com a palavra de Deus. Muitas das vezes nós estamos dizendo e pensando assim: olha, se Deus tem plano, olha, se Deus tem promessa, você não vai morrer. Não aconteceu isso com o povo que saiu do Egito, não, irmãos. Deus tinha promessas para ele. Meu Deus, não era isso que preparei para pregar aqui nesta noite, mas deixa Deus falar, deixa Deus ministrar. Glória a Deus. Ah, não, olha, eu tenho promessa, Deus me prometeu. Ah, enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na minha vida, opa, eu não vou morrer. Não, não é assim. Não é assim. Aproximadamente quase 3 milhões de pessoas, 2 milhões e alguma coisa de pessoas que saíram do Egito, foram promessas de Deus, foi ou não foi? Foi ou não foi? Conhece de Bíblia, vocês conhecem de Bíblia, tem escola bíblica aqui. Saíram do Egito, foi promessa de Deus. Deus não preparou Moisés por 80 anos para tirar aquele povo do Egito. Não foi isso que aconteceu? Foi. 40 anos no palácio de Faraó, mais 40 anos onde? No deserto. Era a promessa de Deus tirar aquele povo do Egito. O que tocou em Deus, irmãos, cumprir a promessa dele na questão de tirar o povo, Deus fez. Só que não adianta, irmãos, tão somente sair do Egito e morrer no deserto. A promessa de Deus era de tirá-los do Egito e levar até onde? Canaã. Canaã simboliza o que? Terra do que mesmo? Terra da promessa. E não salvação, viu? Não, pastor, eu aprendi que Canaã é céu. Lá no céu não tem gigantes, tem. Lá no céu não tem soldados para destruir o povo. É a terra da promessa. Quantos de vocês aqui têm orado a Deus? Eu quero chegar e vou chegar na minha terra da promessa. Quem tem orado assim? E se você entender o propósito de Deus, você vai chegar na terra da promessa. Se você entender a vontade de Deus, você vai chegar na terra da promessa. Olha, queridos, era a promessa de Deus: eu vou tirar vocês daqui dessa terra de escravidão e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, que representa, irmãos, prosperidade, que representa a bondade e fidelidade de Deus. Mas aquele povo, irmãos, a sua maioria estavam fora do mistério. Eles não estavam entendendo, irmãos, qual era a vontade de Deus. Deus tinha promessa de fato, mas pelo fato, irmãos, deles não beberem do coração de Deus, não estarem dentro da vontade e do propósito de Deus, eles não chegaram à terra da promessa, irmãos. Quantos estão hoje dentro da casa de Deus, chegando de tempo em tempo no pastor? Oh, pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu oro, eu clamo, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo, mas pastor, eu sinto que as minhas orações não estão chegando aos céus. Olha, pastor, estou clamando pelo meu esposo, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha esposa há tanto tempo, mas parece que nada está acontecendo. A terra da promessa é para mim e para você. Sabia disso? Mas para chegarmos lá, comprometimento com Deus. Sabe o que diz lá em João 9, versículo de número 31? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deus mudou toda a mensagem aqui, pastor. Vamos orando aí, gente, por favor. Vamos orando aí, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que diz lá em João, capítulo de número 9, versículo de número 31? Leia aí, por favor. Leia aí, por favor.
João capítulo de número 9, versículo número 31, queridos, olha aqui. Não, Deus tem promessa. Enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida, você não vai morrer. Não, enquanto Deus não fazer cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu, você não vai morrer. Não, irmãos, não é assim. Talvez estou decepcionando vocês, mas nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Não vim aqui para agradar você, não. Eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus na certeza de que, se você entender isso a partir de hoje, você vai chegar na terra da promessa como mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Olha o que está escrito aí no livro de João, capítulo número 9, versículo número 31. Sabemos que Deus o quê? Sabemos que Deus não ouve, meu Deus, justamente num culto de oração, onde está tendo aqui o primeiro congresso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabemos que Deus não ouve, irmãos, que classe de crente. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Ah, meu Deus, está aí o mistério. Está aí o mistério. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, Ele atende. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Estão entendendo? Estão entendendo? Mas, pastor, por que Deus? Por que Deus impediu com que aqueles outros soldados, de 32 mil foram somente 300? Você já leu essa passagem ou não? Por que Deus fez isso? Por quê? Para que depois o povo não fizesse o que? Não se ensoberbecesse. A soberba é perigoso, não é, pastor? A soberba é perigoso. A soberba é perigoso. Tinha uma irmãzinha cantando aqui, louvando a Deus, aquela irmãzinha que começou a chorar no meio do louvor. Glória a Deus, aleluia. Algumas pessoas que estavam aqui dentro não entenderam o mistério, começaram a zombar da irmã. Por que será que é mais fácil zombar do que fazer aquilo que ela estava fazendo aqui, que é de exaltar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus? Por quê? Por quê? Às vezes é preciso cortar, pastor. É Deus quem faz isso. É Deus quem faz isso. Às vezes Deus tira, pastor. Às vezes Deus tira. Olha, é a própria palavra de Deus quem diz isso, que diz isso. Ah não, mas como pastor eu não quero perder. Eu sou assim, pastor. Eu sou assim, não. Olha, como pastor não quero perder ninguém. Não quero perder uma alma. Eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. Não, olha, eu preciso cortar esses soldados aí, porque eu quero que a honra e a glória seja dada para mim. Se vocês vencerem com esse tanto de soldado aí, mais de 30 mil, vocês vão se vangloriar. E Deus não aceita isso, irmãos. Deus não aceita isso. Toda honra, toda glória precisa ser dado a este Deus fiel.